Olá companheiras, olá companheiros e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 27 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, comentamos a continuidade da escalada bolsonarista e a disputa pelas ruas no 7 de setembro. A companheira Wanda Terra, educadora, militante da Marcha Mundial de Mulheres, fala sobre o Agosto Lilás e a luta das mulheres em tempos de governo Bolsonaro. E a companheira Daniela Matos, da direção nacional da tendência petista da população de esquerda, faz um importante informe da militância petista acerca das regras e prazos da participação nos encontros setoriais do partido. E pessoal, começamos a edição de hoje do nosso podcast falando sobre a escalada de violência do bolsonarismo em todo o país. Um primeiro exemplo foram as operações articuladas e engendradas por parte da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União contra os governos do Nordeste, durante os dias em que o ex-presidente Lula esteve realizando uma caravana por diversos estados da região. Ficou muito nítido que o objetivo principal das operações foi o de tentar enfrentar a agenda de Lula, que teve nos estados de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Ou seja, era uma operação de combate. Simultaneamente, enquanto a PF e a CGU faziam essas operações no Nordeste, em São Paulo, um capitão da PM reforçava e ampliava a convocação bolsonarista para que a direita se mobilize no 7 de setembro, ocupando as ruas da cidade. Acontece que lá em São Paulo, a Frente Fora Bolsonaro também tinha convocado mobilizações para o 7 de setembro e, como nos demais atos que estão ocorrendo desde o 29 de maio, o local foi a Avenida Paulista. No entanto, com essa convocação do ato da direita, passou-se a existir uma disputa política e também uma disputa judicial. Disputa que o governo de São Paulo, o governo do João Dória, do PSDB, arbitrou em favor do bolsonarismo. Ou seja, o governo Dória, o governo do PSDB, de uma forma unilateral, agiu para garantir que a direita bolsonarista tenha a Avenida Paulista. No entanto, essa disputa que o governo de São Paulo está tentando resolver em favor do Bolsonaro continua. E aqui, gente, é importante que a gente reforce a necessidade da mobilização social no 7 de setembro, com destaque, portanto, para a cidade de São Paulo. A batalha pela Paulista, depois do episódio de Borba Gato, da prisão ilegal de Paulo Galo, sua companheira e seus companheiros, da tentativa de convocação de Sérgio Reis, da efetiva convocação do comandante da PM, da confirmação de que Bolsonaro vai aos atos em Brasília e em São Paulo. A batalha pela Paulista, na verdade a batalha pelas ruas da cidade de São Paulo, precisa ser travada com todas as nossas forças. E agora há pouco, quando a gente estava aqui produzindo o podcast, saiu a nota oficial da frente que organiza a campanha Fora Bolsonaro, informando que haverá mobilização sim, e ela se dará no Vale do Anhangabaú. Ela diz que, abre aspas, a coordenação da campanha Fora Bolsonaro reúne mais de 80 entidades e movimentos sociais e sindicais e, do Grito dos Excluídos, comunicam que já informaram a PM de São Paulo sobre a realização do ato conjunto no Vale do Anhangabaú no dia 7 de setembro, a partir das 14 horas. Até o momento, a corporação não sinalizou retorno algum a respeito da tradicional mobilização popular, que é organizada todos os anos pelo Grito dos Excluídos, nesta data, em defesa da vida e da paz, e agora articulado ao ato Fora Bolsonaro, em apoio também à democracia e ao impeachment do presidente. Como o direito à livre manifestação pública é um direito soberano, garantido pela Constituição Federal, os coordenadores dos atos reforçam que mantêm a programação e os preparativos para o dia 7 de setembro, inclusive com o convite para que todas as pessoas possam participar.
de maneira segura, tranquila, desta grande mobilização popular, que se soma às outras ocorridas pelo país desde maio, todas sempre em defesa da soberania, das instituições, da democracia e pelo enfrentamento do afastamento de Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Essa nota é muito importante porque ela enfrenta a decisão do Dória de tentar proibir, inclusive, que o ato que ele impediu que acontecesse na Paulista também acontecesse no Vale do Anhangabaú. Portanto, toda força e toda mobilização para um grande 7 de setembro na cidade de São Paulo. O bolsonarismo está produzindo mais uma ampliação da sua escalada, agindo em diversas frentes. Por um lado, provocando e atiçando a crise institucional, por exemplo, com o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, pedido esse já recusado pelo presidente do Senado. Mantendo também a contestação do sistema eleitoral e atacando os governadores. É isso que Bolsonaro tem insistentemente feito. E, por outro lado, ele escala também com a mobilização nas ruas da sua base mais extremista e fundamentalista, que quer dar, portanto, uma demonstração de força no 7 de setembro. Por isso, companheirada, em todo o país, desde já, é imprescindível que nós organizemos nossa mobilização para o 7 de setembro, para que seja talvez a maior mobilização desde o 29 de maio. O 7 de setembro tem que ser maior. Bolsonaro e seus aliados sabem que a piora nas condições de vida da maioria do povo, com o aumento absurdo dos alimentos, dos combustíveis, do desemprego e agora com o risco iminente de um apagão e do aumento da conta de energia, nada disso vai passar batido. E a resposta deles para essa situação é mais e mais violência. De tal forma que nós não podemos recuar 1 milímetro. É hora de avançar, organizando o povo, os setores organizados e a revolta dos setores não organizados da classe, apresentando uma alternativa política e social. A visita de Lula aqui no Nordeste deu um importante fôlego para a militância, e isso tem que se espalhar por todo o país. E dito isso, vamos escutar agora a companheira Wanda Terra sobre a luta das mulheres neste mês de agosto, que é o Agosto Lilás. As mulheres estão também na ponta de lança da resistência contra o bolsonarismo pelo fim deste governo de morte. Eu sou a Wanda Terra, sou trabalhadora da educação, sou ativista do movimento de mulheres desde os anos 80. Faço parte da Frente Regional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do ABCDMR, que junta 7 cidades do ABC, ao Fórum de Mulheres de São Bernardo e também da Marcha Mundial das Mulheres. O Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, que acontece no mês de agosto e tem como objetivo intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.314 de 2006, sancionada pelo presidente Lula. Tem também como objetivo sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, bem como divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher é voltada ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão da lei dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres, que estão previstas no artigo 8º da Lei Maria da Penha. Várias entidades civis e governamentais têm adotado a campanha para promover esse debate sobre violência de gênero, mas a campanha ainda não está totalmente incorporada nos calendários oficiais de luta. Conjuntura. No Brasil de Bolsonaro, o fundamentalismo religioso tem afetado muito a vida das mulheres. E vale lembrar que traz pautas conservadoras sobre a questão reprodutiva. Recentemente, o governo publicou uma portaria dificultando o aborto, mesmo em casos já previstos pela lei. E temos hoje aí o projeto de lei PL 5.435 de 2020,
É um projeto que tramita no Senado, que é chamado Estatuto da Gestante. O Estatuto da Gestante, ele cria o Dia Nacional do Nascituro e de conscientização sobre os riscos do aborto, e também inclui o Dia da Paternidade Responsável, num país em que mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Então, é um grande contrassenso. Bolsonaro e os governos aliados promoveram também o desmonte das políticas e aparelhos públicos de combate à violência de gênero, justamente quando temos a escalada dos casos de violência doméstica e feminicídios no Brasil, e principalmente em decorrência das medidas de isolamento social. Então, nesse momento, por exemplo, uma das casas-abrigo aqui do ABC está sendo fechada. São inúmeros os retrocessos impostos pela classe dominante no país, como o teto de gastos para a saúde e educação, a destruição de direitos trabalhistas e previdenciários, a privatização de empresas nacionais, a desindustrialização, desemprego desenfreado, o fim de políticas públicas, o aumento do genocídio da juventude negra e da violência contra as mulheres. Então, vale lembrar que são as mulheres que mais sofrem o desemprego, com os baixos salários, com as condições precárias de trabalho, com a dupla jornada e a responsabilização pelo cuidado com os filhos, com os idosos, as idosas e das pessoas com deficiência. Então, mais de 2 milhões de trabalhadoras informais perderam seu emprego e perderam renda na pandemia. A taxa de desocupação entre as mulheres cresceu de 13,9% para 16,8%. É um número muito alto, sendo que a das mulheres negras atingiu a taxa alarmante de quase 20%, 19,8%. Então, cerca de 1.600.000 trabalhadoras domésticas perderam seu trabalho, sendo que destas, apenas cerca de 400 mil tinham carteira assinada, mostrando esse trabalho ocupado, na sua maioria, por mulheres negras, como um espaço de expressão de profundas desigualdades socio-raciais. Então, as mulheres trabalhadoras vivem uma avalanche de retrocessos, mas resistem. O movimento de mulheres trabalhadoras ele foi fundamental para a luta no último período, reverberada por meio de ações nacionais como a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha das Mulheres Indígenas, atos do Ele Não e os atos unificados país afora no 8 de março, que tiveram pautas importantes contra as políticas neoliberais implementadas desde o golpe de 2016. Mesmo assim, as mulheres negras mostraram sua força nos atos que aconteceram como parte das atividades do Júlio das Pretas em defesa da vida e dos corpos negros. Nas últimas décadas, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, em resposta às lutas dos movimentos sociais, investiram na criação de leis e políticas que reverberam, em parte, em reparação histórica para com os povos originários, a população negra e as mulheres. As cotas raciais, apesar dos resultados nas universidades federais, ainda são insuficientes, pois não resistem às investidas de governos reacionários e ultraliberais, como o de Bolsonaro. A Lei Maria da Penha, que apesar de ser a mais conhecida do país e a terceira mais completa no mundo, coloca o Brasil no 5º lugar em feminicídio. São fatos que justificam a ampliação, o aperfeiçoamento e fortalecimento destas leis e de outras iniciativas diante de injustiças históricas de viés colonialista, e também das disparidades sociais, econômicas e culturais que apontam principalmente para os povos da periferia, as mulheres, a população negra, os povos originários e a população LGBTQIA+. Nós, mulheres petistas, temos como tarefa organizar e colocar o feminismo socialista no centro da estratégia de luta, pois a estrutura patriarcal atua como sustentáculo do modo de produção capitalista e promove a divisão sexual do trabalho, quando precariza as condições materiais e atua de forma violenta contra as mulheres e meninas. Combater a violência de gênero nas suas diversas formas e esferas, fortalecendo os mecanismos e os aparelhos públicos de combate à violência, é o que nos cabe. As mulheres devem se organizar para fortalecer o calendário de luta da classe trabalhadora. Temos que ampliar o diálogo com as mulheres trabalhadoras na luta contra o capitalismo, o patriarcado, o racismo, a LGBTQI, a fobia.
Mulheres para Tempos de Guerra, porque a esperança é feminista. Obrigado, companheira Wanda, tamo junto. A Wanda é gente que também está como pré-candidata a secretária estadual de mulheres do PT no estado de São Paulo. E, por falar em secretarias do PT, está chegando perto o prazo para inscrição de teses e candidaturas às secretarias e setoriais do partido. Para que ninguém perca nenhum prazo, muita atenção, a gente escuta agora a companheira Daniela Matos, da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, que conta tudo para a gente sobre os encontros do partido. Olá a todas e todos os ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Olá, Patrick, aqui quem fala é Dani Matos, militante do PT do Distrito Federal. Hoje eu volto para falar um pouco mais sobre as orientações acerca dos encontros setoriais do partido, e agora a gente tem que tratar dos próximos prazos e etapas relativos ao regimento, ao regulamento interno. Então, o primeiro prazo, que é muito importante, que todo mundo tem que ficar ligado, que é até 10 de setembro, a gente precisa fazer o credenciamento das delegadas e delegados estaduais. Então, aquela primeira etapa em que a gente escolheu qual era o setorial e a secretaria que a gente ia participar, era só de cadastramento. Agora, para poder votar, tem que fazer o credenciamento. Então, lá na área PT, a gente escolhe aqueles setoriais que a gente vai credenciar, tem que informar o endereço de e-mail e o número de celular de novo, porque esse vai ser o meio de comunicação que a organização vai ter com cada filiada e filiado durante todo esse processo. A gente vai receber ainda um comprovante de credenciamento que pode ser salvo ou impresso, e é importante que a gente guarde isso caso haja alguma inconsistência do sistema eletrônico. Além desse prazo, que é importante que todo mundo garanta seu credenciamento, de 1º a 10 de setembro é o prazo de inscrição de texto dos candidatos e candidatas às secretarias e às coordenações, as chapas para os coletivos estaduais e também a chapa de delegado para o encontro nacional. Então, gente, isso aqui é outra coisa super importante, porque esse processo virtual é completamente diferente do que a gente está acostumado. Antigamente, a gente chegava no dia do encontro, fazia lá, articulava, reunia com as outras correntes, com os independentes e fechava as chapas, às vezes negociava as candidaturas. Não. Quem não escrever as chapas e os nomes nesse período de 1º a 10 de setembro está fora de toda essa construção de nomes e de chapas e de coletivos que serão eleitos. Então, é muito importante que a gente, até 10 de setembro, tenha se reunido. É importante fazer plenária estadual de todas os setoriais e secretarias, conversar entre nós, a chapa de delegado para o encontro nacional, quem vai ser indicado para o coletivo estadual, se a gente vai indicar candidato a secretária ou coordenador, porque é nesse período, até 10 de setembro, que fecha as inscrições. Vai ser possível ainda fazer fusão de chapa 10 dias antes dos encontros, mas isso só para quem tiver inscrito chapa, né? Depois disso, de 15 de setembro a 14 de novembro é o prazo para realização dos encontros estaduais, que já estão, na maioria dos estados, já estão convocados. As secretarias ou coordenações dos setoriais, as secretarias de organização e as secretarias de movimentos populares em todos os níveis têm autorização para realizar o credenciamento na área PT daquela militante ou militante que tiver encontrando dificuldade de realizar o credenciamento. Então, isso pode ser feito por algum dirigente dessas secretarias. Todo o processo do credenciamento vai ser acompanhado por uma comissão que é composta em todos os níveis pelas secretarias ou coordenações dos setoriais, junto com a Secretaria de Organização e de Movimentos Populares. É importante que a gente acompanhe todo o processo, né? Solicite a lista de credenciados da semana, faça esse acompanhamento fino para verificar consistências, problemas nas listas e coisa e tal. Bom, o calendário dos encontros setoriais estaduais é composto por plenárias deliberativas, que a realização delas é facultativa, e por uma plenária final obrigatória. As delegadas e os delegados credenciados têm que se identificar obrigatoriamente em todas as plenárias, informando no chat o nome completo e o município de filiação. Isso, gente, é muito importante que a gente cobre,
porque é a primeira vez que a gente participa de um processo desse vulto de eleição virtual. A gente precisa ter certeza que as pessoas que estão participando daquele fórum, elas estão atrás da tela do computador, atrás da tela do celular. É fundamental, a gente precisa exigir isso. Para poder votar, para poder contar o voto da pessoa, ela tem que ter escrito no chat o nome completo e o município de filiação. É importante até que a gente peça também para, em algum momento, as pessoas abrirem a tela, né? Claro que não é todo mundo que vai poder por conta de problema de acesso à internet. Vai ter também o caso das cidades que vão abrir espaços de internet pública, vamos dizer assim, para quem não tem acesso poder participar na internet colaborativa, mas nesses casos as pessoas vão ter que assinar lista de presença, né, por escrito mesmo, naquele espaço físico, mas a gente precisa garantir que a gente saiba que a pessoa que está lá naquele espaço de Zoom, ela esteja mesmo participando do processo. Bom, a plenária final, o número de participantes das plenárias deliberativas e da plenária final vai ser aferido pela secretaria ou pela coordenação setorial a partir da consolidação dessa relação de participantes, que vai ser conferida com a lista de delegadas e delegados credenciados e isso vai ser registrado em ata. É importante que também de todo esse processo a gente tenha alguém acompanhando. As delegadas e os delegados credenciados vão ser organizados em grupos de até 200 participantes no aplicativo de WhatsApp, que vai ter coordenador, vai ter relator indicado pela secretaria ou pela coordenação setorial, e também vai ter a participação de representante de cada chapa e de cada candidatura inscrita. Se o setorial tiver mais de 200 credenciadas e credenciados, vão fazer quantos grupos forem necessários. Agora, gente, uma coisa muito importante, os grupos servem somente para distribuir o calendário das plenárias, os textos bases, propostas de resolução e moções e informar a pauta. De jeito nenhum, em hipótese alguma, é permitido que haja algum tipo de deliberação por meio desses grupos. Sim, grupo de WhatsApp não é fórum, não é instância deliberativa. A instância deliberativa é a plenária final do encontro. Sobre as chapas. As chapas para os coletivos têm que ter no mínimo 6 pessoas e no máximo 20 nomes. As chapas de delegadas e delegados para os encontros nacionais devem ter no mínimo 2 nomes. É claro que todas essas chapas devem respeitar a paridade de gênero, a cota de etnia e a cota etária, que é os 20% de vagas para a juventude. Então, assim, como a gente tem até 10 de setembro para fazer essas inscrições, nos lugares em que a gente ainda não tiver articulado, conversado com os outros grupos, é importante inscrever essas chapas. E lembrem-se, são duas chapas, a chapa do coletivo e a chapa de delegação para o encontro nacional. A gente não vai eleger delegado nacional se a gente não tiver em alguma chapa de delegado e delegado. Então, se não deu tempo, se no estado as articulações estão atrasadas, inscrevam a chapa de delegados para os encontros nacionais e para o coletivo, porque depois, como eu já tinha dito, a gente tem aquele prazo de 10 dias antes dos encontros para fazer fusão de chapas, mas pelo menos a gente não ficou a ver navios. Então, escrevam as chapas até dia 10 de setembro, com no mínimo 6 pessoas para os coletivos e no mínimo 2 nomes para os encontros setoriais nacionais. Na inscrição dessas chapas, a gente vai indicar 3 militantes do respectivo setorial como responsável pela chapa ou pela candidatura, e são eles que vão dirimir quaisquer questões entre as chapas e as instâncias partidárias durante o processo e também ao longo do mandato. Os textos base para os encontros vão ser registrados no ato da inscrição da chapa e vão ser amplamente divulgados nos grupos de delegadas e delegados e por meio das páginas e redes sociais do respectivo diretório. Não é permitido também, isso é também importante ficar ligado, a gente não pode assumir cargos simultaneamente em diferentes coletivos setoriais do mesmo nível. Antigamente era possível, agora não é mais. Não é permitido também o acúmulo de cargo de secretária ou de coordenador setorial com a condição de membro de coletivo de outro setorial do mesmo nível, e não vai ser permitido que uma candidata ou candidato acumule o cargo de secretária ou coordenador setorial em diferentes setoriais, mesmo que em níveis diferentes. Por fim, a questão da contribuição partidária. As filiadas e os filiados que ocupam cargo eletivo e comissionado só podem compor chapa ou se candidatar a secretário ou coordenação
caso esteja em dia com as contribuições financeiras junto ao SAS, e isso já tem um calendário que vocês podem acessar no site do PT e verificar a questão da dívida, da contribuição e dos prazos para pagamento. Por fim, pessoal, as delegadas e os delegados para os encontros nacionais vão ser eleitos na proporção de uma delegada para cada 10 participantes nas plenárias setoriais. Além disso, o quórum para validar esses encontros estaduais é de 20 participantes nas plenárias. E aí estarão aptos a convocar o encontro nacional as secretarias setoriais que tiverem realizados encontros com quórum em pelo menos 7 estados e as coordenadorias setoriais que realizarem encontros em pelo menos 5 estados. É isso, pessoal. Eu lembro ainda que a gente está fazendo plenária nacional de mobilização da militância da E em todos os setoriais. A gente já fez educação, já fez meio ambiente, já fez cultura, direitos humanos. Vamos fazer ainda pessoa com deficiência, sindical, moradia, agrário, enfim, estamos reunindo a militância. É importante ficar ligado no calendário. É importante passar informação sobre as articulações setoriais ou para o dirigente nacional responsável ou para algum dirigente estadual da E que possa passar isso para a direção nacional. A gente vai acompanhando o processo de credenciamento, os encontros estaduais e continua se falando aqui pelo podcast. Abraços, até lá. Valeu, Dani. Obrigado, companheira. Pertinho do dia 10, você volta no podcast para reforçar com a turma a necessidade de escrever as teses, as candidaturas e fazer os devidos credenciamentos. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu aproveito aqui para lembrar a toda a militância da tendência petista Articulação de Esquerda que nesse domingo nós teremos o Congresso de Base Especial de Repescagem, uma etapa do Congresso Nacional da Tendência para todas e todos os militantes que não participaram dos congressos em seus respectivos municípios. O congresso começa no domingo, às 9 da manhã. Quem for participar, basta pedir o link para qualquer integrante da direção nacional da Tendência. Nos encontramos em breve. Saudações petistas, muita luta e até mais.